Olá pessoal, meu nome é Fabrício, sou o atual diretor científico da Associação Brasileira de Patologia Veterinária, gestão 2020-2021. E no vídeo de hoje conversaremos um pouquinho sobre normatização técnica ou terminologia técnica utilizada em relatórios ou em laudos citopatológicos e histopatológicos. Há uma forte recomendação que sempre se utilize nos laudos terminologia validada, ou seja, pessoal, devemos sempre utilizar termos científicos validados, né? Então, vou dar um exemplo. Mastocitoma grau 5, ok? Mastocitoma grau 5 simplesmente, pessoal, não existe na literatura, né? Ele não é validado. Então, o uso desse termo num laudo, ele pode gerar muitos problemas para o patologista, né? Problemas de ordem, inclusive, jurídica, ok? Então, sempre que o patologista for descrever alterações, diagnosticar, a recomendação é que se utilize nomenclatura validada, nomenclatura que tem suporte na literatura, ok? Dentro desse escopo, pessoal, existe uma variação muito grande com relação a alguns termos, né? Então, a tradução literal, por exemplo, de alguns termos do inglês para o português, ela também pode sofrer uma variação. Está errado? Não, não está errado. Por quê? Porque eu estou baseando a minha tradução num conceito, numa nomenclatura validada em outra língua, ok? Então, por exemplo, nós temos a nomenclatura dos linfomas, isso principalmente na medicina, muito bem determinada pela OMS, ok? E quando há uma tradução direta desses termos da OMS para o português, há uma variação entre laboratórios. Então, o linfoma de um laboratório foi denominado linfoma X e o mesmo linfoma em outro laboratório pode ser denominado de linfoma XX. Vejam que o linfoma é X, só que há uma variação grande na tradução. Procurando evitar isso, pessoal, existem trabalhos publicados em língua portuguesa que versam basicamente de padronização, sobre a padronização dessa tradução. Então, por exemplo, dos linfomas, tem um trabalho da Zerbini bem interessante, que é uma padronização da nomenclatura dos linfomas para a língua portuguesa. Então, o que os autores fizeram? Pegaram os fascículos da OMS, todos os tipos de linfoma em inglês, e traduziram para o português e sugeriram que essa tradução fosse utilizada em todos os laudos no Brasil, para poder facilitar a conversa. Na veterinária nós temos alguns trabalhos desse porte, eu já participei de alguns, porém é algo muito pouco explorado ainda, ok? Então, pessoal, essa nomenclatura, essa terminologia, sempre tentem utilizar o que tem na literatura. A principal dica dessa aula, né, é não inventar termos, não inventem termos na cabeça de vocês, como, por exemplo, o termo mastocitoma grau 5, né, porque isso pode gerar problemas tanto no presente quanto no futuro, inclusive de ordem jurídica, ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje para os associados e não associados da ABPV. Um abraço.